Como eu disse no vídeo da TBR do mês de outubro, eu me empolgo um pouco com essa época do ano, e essa pilha de livros aqui do meu lado são os livros que eu escolhi para ler durante 2 maratonas. Essas 2 maratonas vão estar acontecendo ao mesmo tempo, ao longo do mês inteiro, então eu peguei os desafios aí dessas 2 maratonas e eu vou tentar acompanhar o máximo de lives e cumprir o máximo de desafios que eu conseguir. Eu vou deixar linkado aí nos cards o vídeo da TBR do mês de outubro, onde eu mostro leituras mais gerais, assim, livro de LC, de meta, de leitura do ano, outros livros que eu queria ler. Então coloquei em vídeos separados para ficar uma coisa mais organizada. E aí então eu vou participar da Cryptober e da Darkwing 4.0. A Cryptober é uma maratona organizada mais lá por perfis do Instagram. Eu vou deixar os 2 links dos perfis dessas maratonas aqui no box de descrição, lá no site do Maratona App, para você participar também, ver os desafios e montar a sua estante de TBR para essas maratonas. E a Darkwing é uma maratona organizada pela Agatha, do canal A Romanceira. Eu vou deixar o link do canal dela aqui no box de descrição também. Lá ela apresenta melhor a maratona, fala sobre as lives, os sorteios, os desafios. Então aqui eu vou mostrar só os livros que eu vou ler e, que livro eu encaixei em cada desafio. Então, antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever aí embaixo, ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui, e deixar o seu like aí embaixo se você também gosta desse clima de Halloween. Tá tudo bagunçado. Eu vou arrumar, colocar na ordem, antes de vir aqui falar os desafios e o que eu vou ler para cada um. Vou começar então com a minha TBR da Darkwing 4.0, que é a maratona organizada pela Agatha. E nós temos várias categorias desses desafios, porque são vários grupos, é meio que como se fosse uma caçada. Então tem várias espécies de criaturas de Halloween para caçar, e aí cumprindo esse grupo de desafios, você cumpre a missão de caçar tal criatura. A Agatha explica bem melhor no vídeo dela, então sugiro que você vá lá. Mas então a gente tem aqui primeiro os zumbis. Na categoria de zumbis a gente tem Difícil de Morder, um livro capa dura. E aí eu coloquei esse livro de contos da coleção Medo Clássico. Esse aqui é o volume 2 dos contos do Edgar Allan Poe. Eu tô terminando o primeiro volume ainda, inclusive ele vai aparecer por aí, já apareceu lá no vídeo de TBR do mês. Então acabei repetindo alguns livros, tanto da TBR do mês quanto entre as 2 maratonas, para não surtar com 50 livros para ler no mês de outubro, né? Então tentei, mesmo que eu esteja animada, tentei, manter aí o equilíbrio. Cadáver Ambulante, um livro que você já colocou em várias TBRs, mas por algum motivo ainda não leu. Eu coloquei aqui Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Esse livro também poderia facilmente se encaixar no desafio de capa dura, mas eu resolvi colocar um livro diferente porque ele é rapidinho de ler. Então eu já coloquei ele em algumas TBRs, até TBRs temática, lendo livros sobre mitologia. Então eu resolvi colocar ele dessa vez nessa maratona e vamos ver se ele será lido ou ficará para outro desafio de livro que, ainda não leu. Morto-Vivo. Ressuscite um livro que você já tinha perdido a vontade de ler. Coloquei aqui O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Esse livro eu comprei pela capa, por ser nacional e por já ter visto muitas indicações, mas eu nunca cheguei a ler a sinopse, então ele ficou ali escondidinho na estante, não dava muita bola pra ele. Até que recentemente eu li a sinopse desse livro quando eu fui ver os livros que eu tinha aqui que se encaixariam na temática de Halloween, e eu fiquei chocada com a sinopse. Então, assim, precisei colocar ele aqui nessa TBR. Estamos entrando agora na categoria dos fantasmas. O primeiro desafio é Alguém Passou por Mim. Um livro fino para terminar rápido, um refresco aí para essa TBR de 70 livros. Coloquei aqui um livrinho da série Da Hora do Espanto. Esse daqui é O Teatro das Bruxas. São livros que mal têm aí suas 100 páginas. Esse daqui tem 104 páginas, então dá pra terminar bem rapidinho, até porque a diagramação é perfeita. E o próximo desafio na categoria de fantasmas é Ai Que Susto, um livro com capa feia. E aí eu coloquei mais um livro da série Da Hora do Espanto, porque essas capas aqui, sem condições, elas são bonitinhas na sua feiura, mas é feia, não deixa de ser feia.
E esse daqui é O Piano. Ainda na categoria de fantasmas, o próximo desafio é Assombração na Colina. Um livro com um pano de fundo, assim, numa casa assombrada, um livro que se passa, né, numa casa assombrada. E eu separei aqui, literalmente, A Casa Assombrada, do John Boyne. Acho que ele se encaixa nesse desafio, né, já li a sinopse algumas vezes também. E é um livro curtinho, rápido de ler, eu espero. E se encaixa perfeitamente nesse desafio, não tinha livro melhor para esse desafio. O último desafio da categoria dos fantasmas é O Lençol Branco, então um livro de capa branca, e eu separei aqui A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça nessa edição da Wish, e eu acho que tem outros contos, então tipo, o livro não é desse tamanho todo, né, sobre o Cavaleiro Sem Cabeça, acho que tem uns 4 ou 5 contos aqui dentro, então assim, já vai esse e já vai outros contos junto. Entrando na categoria dos lobisomens, queria muito colocar um livro com lobisomens nessa categoria, nos desafios dessa categoria, mas os únicos livros com lobisomens que eu tenho são da Anne Rice, no momento, e eu não queria ler eles agora, porque eu quero fazer o projetinho. Então, pro primeiro desafio da categoria de lobisomens, que é Bala de Prata, um livro com criaturas sobrenaturais, eu resolvi encaixar aqui Sangue e Gelo. Esse é o segundo volume da série da Academia de Vampiros que a HarperCollins está relançando nessas capas. O primeiro volume vai aparecer por aí já já, então não se preocupe que eu ainda não li e também não vou ler o segundo sem ler o primeiro. Entrando na categoria das bruxas, eu não cumpri os 4 desafios, né, dos lobisomens, então teoricamente eu não vou caçar lobisomens nesse Halloween, eu só cumpri um desafio desse grupo, então a gente já vai pro grupo das bruxas. E o primeiro desafio é Acenda uma Fogueira, um livro para aquecer o coração. Tipo, aquecer o coração, um livro de Halloween? Sim, existe. E eu coloquei aqui A Assustadora Estela e a Escola Noturna. Esse é o primeiro livro de uma série que não tem completa aqui no Brasil, novidade nenhuma. E o segundo volume, inclusive, tem lá na Amazon também, mas ainda não consegui comprar. Mas por enquanto tá aqui só o primeiro volume. É um livro de terror, assim, mais infantil. Tem umas ilustrações fofas, então acho que vai ser um livrinho pra aquecer o coração, sim, mesmo sendo de fantasma. E agora entrando no grupo dos vampiros, o primeiro desafio é Sangue O Negativo, um livro com elementos vermelhos na capa, e o livro que eu separei não é nem um pouco temático de Halloween, mas foi o que eu consegui encaixar aqui nesse desafio, e quero ler ele há bastante tempo também, desde que chegou aqui em casa, então acho que é a hora perfeita. E eu resolvi escolher Light Lark, que é um livro de fantasia. Nem sei se é uma fantasia mais dark, eu sei que é fantasia. Então assim, tem os elementos vermelhos na capa, cumpriu o desafio, tá ótimo. Próximo desafio do grupo dos vampiros é Solo Sagrado, que é pra fazer uma releitura de um livro favorito. Não é um livro em si favorito, mas é uma história que eu gosto bastante e eu tô relendo em uma leitura conjunta que eu tô participando aqui no YouTube. Então eu coloquei Eclipse pra essa categoria. Agora no mês de setembro foi o mês de ler Lua Nova, então outubro vai ser o mês de ler Eclipse e eu resolvi encaixar ele aqui nesse desafio pra já, né, conseguir cumprir mais um desafio. E o último desafio, então, do grupo dos vampiros é Luz do Dia, um livro pra virar a noite lendo. Eu poderia ter colocado um livro bem maior, porque esse daqui com certeza eu vou ler em questão de minutos e não vai dar tempo de virar a noite. Mas eu coloquei ele só pra garantir que eu vou conseguir cumprir esse desafio, e é um livro que dá assim pra virar a noite lendo, que é Bilhete do Além, mais um livro dessa série da Hora do Espanto, que é um livro curtinho, então dá pra, né, já cumprir esse desafio bem rapidinho e poder ir para as outras leituras que exigem mais um pouco. Então esses aqui são os livros que entraram para TBR da Darkwing. Alguns deles vão se repetir agora na TBR da Creeptober, então eu só vou organizar aqui os livros que vão para TBR da Creeptober e já volto para falar os desafios e o que eu escolhi para ler em cada um deles. Nossa, mexer com esse peso desses livros nesse calor não é fácil. Eu tô derretendo aqui mesmo com o ar-condicionado ligado. Meu papel higiênico pra limpar suor. Vamos lá então pra minha TBR, pras minhas escolhas da Creeptober.
que tem um tema de Museu dos Horrores. E aí essa maratona também tem várias categorias, assim, eu sugiro vocês irem no perfil dessas maratonas lá no site do Maratona App, porque lá tá tudo explicadinho, tipo, eu não vou ficar aqui explicando, porque senão esse vídeo vai ter 1 hora. E são vários grupos, assim, com vários desafios. Esse tem muito desafio. Eu não vou cumprir todos, obviamente, fui selecionando ali desafios onde eu sabia que ia conseguir encaixar alguns livros. Então, vamos lá. Eu não vou explicar muito também cada categoria, só vou falar os desafios. Então, o primeiro que nós temos aqui é para ler um livro escrito por uma mulher. E eu trouxe Eclipse, da Stephanie Meyer. Não podia colocar outra para já reaproveitar esse livro mais uma vez. Próximo desafio é ler um livro com vampiros. Eu não vou repetir Eclipse, eu coloquei Academia de Vampiros, o primeiro volume, então, que obviamente eu vou ler antes de ler o segundo, que eu coloquei lá pro desafio da Dark Week. Por que eu resolvi participar de 2 maratonas ao mesmo tempo? Porque sim, entendeu? Eu gosto da Dark Week e eu sempre quis participar da Cryptober, mas eu nunca, assim, me identifiquei muito com os desafios, e também porque eu sempre participei, tipo, da Dark Week ou de outras maratonas, ou só escolhia leituras temáticas. Então dessa vez eu resolvi participar das 2 mesmo e juntar todos os desafios e foi isso. O próximo desafio é bem específico, tem uma categoria assim só de ler livros de autores ou nacionais ou internacionais. Então essa é para os autores internacionais e pede para ler um livro do Neil Gaiman. Então eu coloquei aqui Mitologia Nórdica, que eu sempre quis ler esse livro dele, é o segundo livro que eu vou ler dele, então espero gostar, porque é de mitologia nórdica, é um assunto que me interessa e eu não tenho muita afinidade com a escrita do autor, mas eu espero gostar por causa do tema. O próximo desafio também é bem específico, que pede para ler um livro da C.J. Tudor, e eu coloquei o único dela que eu tenho aqui, que é O que Aconteceu com Anne. Eu não sei se esse é o melhor livro dela, eu sei que houve um monte de críticas aí em relação à escrita dela e tudo mais, mas eu tô curiosa pra ler, esse é o único que eu tenho aqui, então coloquei ele nessa categoria. Mais um desafio que pede pra ler o livro com Casa Assombrada, e eu repeti aqui A Casa Assombrada, do John Boyne, que eu acho que é o único livro assim que eu olhei e de cara já sabia que, né, se encaixaria nesses desafios, então John Boyne mais uma vez aqui. Na categoria de autores nacionais, pede pra ler um livro do Felipe Castilho, e eu tenho aqui Serpentário, eu adoro essa edição, então super... A hora certa de ler esse livro é agora, não tinha desafio mais específico pra esse livro, então vamos ver se dessa vez vai. Esse livro tá aqui, ó, tem tempo. O próximo desafio pede pra ler um livro com bruxas, e eu resolvi colocar Uma Bruxa no Tempo, da Constance Sayers, e eu sei que esse livro passa uma vibe meio Ed La Rue na minha cabeça, tá? Na minha cabeça, passa uma vibe Ed La Rue, que foi um livro favoritado, então eu tô muito animada pra ler esse livro. Espero gostar, espero conseguir ler esse livro agora nessa maratona. Esse próximo livro também eu quero ler há muito tempo. Primeiro, porque eu ganhei de presente. Segundo, mesmo que ele seja gigante, eu acho que vai ser muito rápido de ler por causa do formato. Então, não tinha melhor oportunidade pra encaixar essa leitura do que nessa maratona, que pede um livro inspirado em uma história real. E eu trouxe essa HQ do Inferno, que é inspirada no Jack o Estripador. Então, olha o tamanho disso. E como é uma HQ, eu acho que vai ser uma leitura rápida mesmo, ele sendo gigante. Eu sou apaixonada por essa edição. Então, assim, meu xodózinho, sério. Essa maratona da Cryptober traz uma leitura conjunta, e eu vou tentar, eu não vou participar da leitura conjunta especificamente, mas eu coloquei o livro da leitura conjunta em um dos desafios, que é o desafio de ler um livro do Stephen King. Então eu coloquei Joyland, que é o livro de leitura conjunta da maratona. Então tá aqui um livrinho curto do Stephen King, né, o rei do horror, o mestre do horror, pra gente ler no mês do horror. Onde tem o pai não pode faltar o filho. Então o próximo desafio pede pra ler um livro do Joey Hill, e eu trouxe aqui Carrossel Sombrio, que é esse livro de contos do Joey Hill. Tem um conto do Stephen King aqui também, mas o resto é tudo do Joey Hill mesmo, então coloquei o pai e o filho juntos aí para participarem dessa maratona comigo. Mais um desafio de autor nacional pede para ler um livro do Gustavo Ávila. Mais uma vez estou aqui com O Sorriso da Hiena, que é o único livro que eu tenho dele. Nos desafios de autores nacionais também tinha um desafio que eu queria muito cumprir, que era o desafio de ler um livro do Rafael Montes. Mas eu não tenho mais livros do Rafael Montes com a vibe tão Halloween, sabe? Que nem foi
varejo. Então eu acabei não conseguindo cumprir esse desafio, mas queria muito. O próximo desafio pede pra ler uma HQ. E eu resolvi colocar um mangá. Eu já coloquei a HQ do Jack o Estripador, mas então para esse desafio de HQ eu coloquei um mangá, porque eu vou ler uma série de mangás inteira no mês de outubro. Eu falei sobre essa série lá no vídeo da TBR geral do mês, então eu vou mostrar aqui só o primeiro volume, mas entenda que eu quero ler a série inteira, que é completa em 10 volumes, e como é mangá é rapidinho de ler. E eu tô falando de Happiness, que é um mangazinho aí sobre vampiros, então super vibe Halloween. Próximo desafio pede um livro com espíritos, e eu acho que esse daqui se encaixa. É mais um livrinho da Hora do Espanto, que é Bilhete do Além, e é uma moça fantasma aí que vai deixar uns bilhetes para umas meninas adolescentes, e então ela é um espírito. Um espírito que vai trazer aí os bilhetes do além, e enfim. Próximo desafio pede para ler um livro com um objeto assombrado, e eu trouxe aqui o Cálice de Ouro, mais um livro da série da Hora do Espanto, porque são livros muito curtos para dar um volume na TBR. Então trouxe aqui esse livro, o Cálice. Eu acho que o cálice é assombrado, enfim, seja pro bem, que seja pro mal, é assombrado. Próximo desafio pede para ler um livro com crianças, e adivinhe, mais um livrinho da série da Hora do Espanto, O Castelo dos Fantasmas. Esse daqui eu acho que vai ter um passeio na escola. Então assim, tem muitas crianças nesse livro, e aí algumas crianças, sei lá, vão se desprender e vão achar um fantasma dentro do castelo, não sei. Mas tem criança, cumpre o desafio e eu vou tentar ler. Mais um desafio específico, né, de autor, pede para ler um livro do Edgar Allan Poe. E eu coloquei aqui esse livro de contos que ele tem da coleção de Medo Clássico. Esse é o volume 1, eu já tô quase terminando esse livro, eu comecei ele tem uns anos. Eu acho que tem uns 2 anos que eu comecei esse livro, então coloquei ele nesse desafio pra ver se eu consigo cumprir. E porque eu gosto de ler livros de contos de terror no mês de outubro, e eu só leio livros de terror no mês de outubro, então por isso que esse livro ficou parado até hoje. O próximo desafio pede um livro de contos, já tem esse daqui, né, que poderia cumprir esse desafio também. Tem o livro do Carrossel Sombrio, do Joe Hill, que também poderia cumprir esse desafio, mas eu resolvi colocar o volume 2 do Medo Clássico do Poe. E o último desafio, que faz parte de uma categoria de desafios aleatórios, pede para ler um livro que seja considerado clássico. Eu não sei se esse é considerado clássico em si, mas o autor é um autor clássico. E tem um outro livro, na verdade, que poderia cumprir esse desafio, mas ele tá numa edição mais antiga e eu não queria trazer esse peso, né, pra essa TBR, uma leitura mais difícil. Então eu resolvi colocar aqui O Fantasma de Canterville e Outras Histórias, do Oscar Wilde, nessa edição pequenininha. Eu não sei se essa edição é rápida de ler, tipo, a diagramação não é muito boa, mas o livro é pequenininho, então assim, não sei se eu vou ler todas as histórias ou só O Fantasma de Canterville, mas eu coloquei aqui esse livrinho para cumprir esse desafio. Como vocês viram aí, vários livros cumprem mais de um desafio, tanto na mesma maratona quanto em maratonas diferentes, então pode ser que no meio do caminho eu vejo que não vai dar tempo de ler um livro para um certo desafio, mas tem outro livro que eu tô conseguindo ler e cumpre outro desafio, vou usar, entendeu? Então assim, são opções que eu tenho aqui, e poder participar de maratona, dá pra entrar nesse clima junto com outras pessoas, é um incentivo a mais pra conseguir fazer essas leituras. Então eu tô bem animada, tanto pra essas maratonas, quanto pro mês começar e decorar tudo aqui, enfim. Se você vai participar de alguma dessas 2 maratonas ou de outra maratona, deixa aqui nos comentários, acaba que serve de indicação também pra quem tá procurando uma maratona pra participar. Essas 2 maratonas vão durar um mês inteiro. Então, caso você saiba de alguma maratona que vai ser mais rapidinha, tipo só lá pra última semana do mês, ou só de um dia, enfim, deixa aqui nos comentários e me conta o que você vai ler aí no mês de outubro, ou o que você vai ler pra uma dessas maratonas se você for participar. Antes de sair desse vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não tiver se inscrevido, se inscreve, por favor, que ajuda bastante. Vou deixar todos esses livros linkados aqui no box de descrição, e comprando com esse link você me ajuda muito. Você recebe o livro novo na sua casa e eu recebo uma pequena comissão. E essa é só uma das formas de apoiar o canal. Você também pode se tornar um apoiador no Catarse, que é um apoio assim mais direto e você tem acesso a algumas recompensas. Você pode comprar camisetas belíssimas como essa, que meu cabelo esteve tampando o vídeo inteiro.
Mas essas camisetas, essa daqui em específico é da Chico Rei, lá tem vários outros modelos, vou deixar meu link aqui embaixo também. Eu sou associada, né, afiliada deles, então se você comprar com o meu link, eu também recebo uma comissão. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!